Gente, aí pra gente encerrar, que a gente ainda não falou, né, da bebê, da ferramenta, aí eu vou deixar o Vará falar, que aí o Vará manja mais dos Paranauê, da magia da Xé, e aí ele conta. Essa questão dessa ferramenta que ela traz, você sabe que ela herdou da mãe, né, que a mãe também carrega, né, obviamente, um que é de uma cor prateada, com temas lá do mar, do oceano, e ela traz um peixe, né, um desenho mais pro lado dos rios das águas doces, porém da cor dourada. O que nossa, fatalmente não tem como não falar. Eu tenho aí a nossa querida Eva aí, né, que representando, né, o sagrado feminino, que essa ferramenta, ela é exclusivamente para trazer essa essência, né? Porque você vai estar olhando, se vendo, não numa questão vulgar de se admirar, mas olhar para si, olhar para o interno, né? Quando você olha o seu reflexo pelo ABB, praticamente ele nos ensina que se você pensar numa questão filosófica, de você olhar para si, olhar para dentro, para o seu interior, porque você está olhando para você, é o seu reflexo, você está olhando para você. Então, onde você se empodera, mais ainda pela questão do feminino, não pela vaidade, mas você se empodera, você se cuida. Então, ele te ensina a se cuidar. Ele acaba, né, você olhando para dentro, olhando para o seu reflexo, você se cuidar, olhar que você também é uma pessoa, é um ser, você é um ser que possui uma beleza, e essa beleza pode ser cuidada, claro, porque não, se você deixar, né? Não, você não vai ver uma coisa bonita, né? Se você deixar tudo escuro, você pode cuidar disso. Essa vaidade, ela traz essa questão de você, do autocuidado, ela traz esse empoderamento. Eu estou fazendo essa junção com o assunto do sagrado feminino, porque o Xun, ela é entendida, agora ela viu que realmente o Xun é a representante do sagrado feminino, ela nos ensina tudo isso. Eu não vejo nenhum outro orixá, não desmerecendo das outras Yamás, mas eu não vejo uma função tão grande, tão importante quanto a Oxum tem. Os outros têm as suas histórias, os seus ensinamentos, os seus arquétipos a trazer, mas não traz a questão fundamental do sagrado feminino, cuidando pela vida, inclusive de você olhar para si. Então, o ABB, ele traz essa coisa interessante e filosófica. E agora, dentro, né, do axé, ele também serve como um instrumento de defesa de energias negativas, para refletir, né, o mal. Ele traz, né, essa força de você ter o seu emocional também em equilíbrio, né, porque você olhar aquilo e fala, nossa, tô horrível, então você vai se arrumar. A hora que você olha, então, você equilibrou o seu emocional, você cuidou de você. Então, quer ou não, o Oxum, ela traz, através dessa ferramenta, desse ABB, parece simples, né? Mas eu vou unir com mais um outro detalhe por conta desse ABB. Tem uma Itã que diz que ela foi a progenitora, né, ou digamos assim, né, a mãe do primeiro neófito, né, do primeiro Iaô. Resumidamente, Oxalá foi visitar a cidade, Oxum estava, Oxalá é Senhor do Branco, então não pode ter nada de outra cor, por exigência, né, do Senhor Supremo, que seria Oxalá. Então, no local onde foi desenvolvido todo um festejo, que Oxum estava à frente disso, Oxalá viria naquele local, e ela sentou-se, então, convidou todo mundo antes, né, e ela esqueceu de convidar algumas feiticeiras, né, que a gente chama de Ami. O Dan não gostaria muito de estar falando sobre, mas é breve, tá? Então, essas Ami, por não ter sido convidada, e Oxum não convidou, esqueceu, se sentiram ofendidas. Mandaram uma lá disfarçada, passou pela cadeira que Oxum fosse sentar e deixou um Paranauê lá, né, um babadinho lá, que ninguém conseguiu ver, que era uma magia, um feitiço. Então, Oxum se sentou. Quando a Oxalá veio se aproximar, ela foi se levantar. Só que ela se prendeu à cadeira. E ela fez tanta força, que ela acabou pegando a parte onde se prendeu, né, na cadeira, começou a sangrar. E o Oxalá, ele tem bagulho a versão cor das cores. Ele é um funfum mesmo, é branco.
Oxalá começou a se retirar envergonhado do local e até meio que achando que aquilo fosse ofensa com ele. E ela, então, tão triste com aquilo, buscou imediatamente a balaúa de Ifá e perguntou o que aconteceu. E Ifá jogou. Pelos oráculos, falou: olha, a Yami fez um feitiço e tal, não sei o quê. E para se vingar, né? Porque não foi convidada. Enfim, ela procurou Exu. Daí Exu foi ajudar ela, foi falar com Oxalá, falou: olha, vamos lá, ela não teve intenção. Enfim, né? Exu intermediou, como sempre, a mensagem, né? Então o Oxalá chegou até o ponto dela e ela, envergonhada ainda, né? Sentou na cadeira, começou a bater um ABB, assim como para se abanar. E nisso, todo aquele sangue se transformou em uma pena vermelha, que a gente chama de Kudidé. Essas penas começaram a voar pelo salão e pararam todas aqui na cabeça dos que estavam por lá, de todo mundo, inclusive veio em direção de Oxalá. Daí por diante, Oxalá determinou e decretou que a única cor que ele usaria quando estava em obrigação era o Kudidé, uma pena que se trança numa palha da costa, coloca aqui e amarra aqui na cabeça, a pessoa usa isso. Isso se tornou um símbolo do primeiro Iaô, do primeiro neófito. Então diz que ela seria a mãe, né, que trouxe através dessa condição com a bebê que ela bateu, encantou-se, virou umas penas, né? Então é um instrumento mágico. É só por curiosidade trazer esse dano. Tava faltando um Itã nessa live, né? Tava não falando nenhum. Obrigado, Bará. Tem um. As não são convidadas, né? E sempre causam. O que? Então, é isso, né? Eu aposto que a Cruella lá da Bela Adormecida era Yami também, com certeza, entendeu? Era. Então, aí... mas eu posso falar um pouquinho do espelho também? Claro. Obrigado, muito obrigado. Aí, beleza, né? O espelho, né, que é interessante, né? O espelho, na magia, de uma forma geral, né? Ele é usado, entre outras coisas, para fazer proteção e tudo. Mas, entre outras coisas, o espelho é uma ferramenta que você usa, né, para ligar as dimensões, né? Para ligar a matéria às realidades espirituais, né? E isso é comum em praticamente qualquer corrente mística, você vai ter isso, entendeu? Né? E é interessante, né? Porque Oxum, ela tem muito isso, né? De ligar a humanidade aos orixás, né? Você vê isso através dessa história, por exemplo, que o Bará contou, né? Oxalá, de que adianta você ser branco se não tiver gente para acessar a sua sabedoria, né? Por isso a pena vermelha, né? Porque a sabedoria espiritual só faz sentido se tiver gente para receber, só se tiver vida. Se não tiver vida, de que vale a sabedoria espiritual, né? Por isso, a pena vermelha representando o sangue, né? E notem, né? É Oxum que traz esse vermelho, mas vermelho é a cor de Exu. E Oxum, como o Bará falou, ela aprende muita magia com Exu, entendeu? Então, é Oxum que traz, mas Exu tá ali também, de certa forma, sabe? Né? Mas fora isso, dela ter feito o primeiro Iaô, né? A primeira pessoa que se comunicava com os orixás, né? A primeira pessoa que ligou a matéria ao mundo espiritual como um espelho faz. Quem traduz o jogo, né? Quem traduz o Ifá, os búzios, né? Os búzios são de Orumilá, ninguém questiona isso. Mas quem traduz os búzios é Oxum, né? O Orumilá, ele jogava um negócio lá que ninguém entendia. Quem traz o jogo de uma forma que a gente consegue entender é Oxum. Ela que faz o Ifá nascer também. Ela não é só mãe da gente, ela é mãe do Ifá, entende? Né? Por isso que todos os nascimentos são dela. E aí qualquer coisa que você vai fazer, qualquer obrigação do santo, qualquer coisa que você vai fazer, você vai jogar o Ifá pra ver. Então, o que quer que você faça, o que quer que você faça nascer na magia, nasce através da significação que Oxum te dá. Claro, trazendo a força de Orumilá, sempre. Mas é Oxum que faz nascer o projeto, Kuruminha, como você disse, do que precisa fazer ali pro santo, entendeu? Né? Então, Oxum, ela tem muito essa coisa de ligar a matéria ao espírito, né? Essa é outra, como eu leio, tá? Essa é uma outra das funções do ABB, do espelho, né? Entendeu? Mas, sobretudo, né? Para que a gente se veja como a gente realmente é,
né? Porque só a gente se vendo como a gente realmente é, que a gente vai transformar chumbo em ouro, entendeu? Pra erro. E aí, Kuruminha, o que você me diz do espelho? Como vocês são gentis, eu tenho a última palavra. Era pra ter a primeira, entendeu? Isso tá errado. Mas é importante ter a última também. Ai, brincadeiras à parte. É muito legal que, como o universo, né, a própria força de Mamãe Oxum rege tudo que tem que ser propagado, tudo que tem que ser proliferado, fertilizado. Eu comecei aqui esse discurso, né, do feminino, falando do empoderamento, da importância, né, de para ser carregar todo esse sagrado, essa geração, esse poder de geração, a importância do autoconhecimento, né, de se olhar e tudo mais. E aí, não por acaso, a gente falando, né, de uma orixá que ela tá praticamente em todo o ciclo da vida, praticamente não, ela está em todo o ciclo, né, da vida, e ela guarda, né, um órgão importante, uma materialização importante na humanidade, que é o útero, né, com um ciclo próprio de vida, e ela traz aí esse poder, né, que desperta, que é, acho que a força central de todo esse acontecimento, né, que é o autoconhecimento, o próprio despertar. Imagina, gente, o quanto ela não despertou, o quanto ela não gerou e floresceu, sabe, de vida quando ela começou a aprender magia. Se alguém já teve o prazer que eu tenho tido, né, nessas últimas semanas aí, é de começar a aprender magia, entende o que eu tô falando, né, então... É isso, eu acho que a partir de amanhã, vou ter um espelhinho dourado na bolsa sempre, pra me lembrar a todo momento, né, de despertar esse poder, que é o intuito de todos esses trabalhos, né, do Sagrado Feminino, que seja onde eu tô, né, vivenciando, que é na Casa Árvore da Vida, ou em qualquer outro lugar, na sala da casa da sua amiga, para que ele possa sempre fechar o ciclo, né, da importância do sagrado feminino, também com o espelho, porque nós, seres humanos, somos espelho, e a importância disso dentro do sagrado feminino é muito grande. Isso é uma conclusão própria, discorde, complete, o que quiser nos comentários, enfim, porque... É muito importante para mim essa conclusão. A gente é feito para viver em grupo, né? O ser humano é o mamífero que mais tempo depende para se desenvolver, para crescer. E dentro desses grupos, voltando para o sagrado feminino, muitas vezes, nas trocas que a gente tem, né, que seja numa sessão, pela energia, pelo olhar, que seja falando mesmo, muitas vezes a gente complementa, enriquece as nossas vivências, os nossos poderes e até os aprendizados com nossos erros de uma maneira também cíclica, porque eu cometi um erro que eu vou discutir com outras mulheres que vão se lembrar do erro que elas já cometeram um dia, ou quando elas tiverem em frente à oportunidade, né, de cometer esse erro, elas vão se lembrar do aprendizado ali que foi trocado. Tendenciosamente, né, eu falei aí da parte do erro, porque é o que a Caril falou, né? A gente tem que se libertar da culpa. E essa é uma das maneiras, né, que a gente tem de se libertar, fazendo parte, estando junto. Então, viva o sagrado feminino. Viva!